Aqui, vamos falar de uma notícia importante aqui. Vocês sabem muito bem que o nosso compromisso aqui é sempre com a informação para quem nos acompanha. Muita gente ouve o Morning, escuta o Morning para se informar ao longo do dia e ter todas as informações para poder seguir aí com o seu dia. E hoje, gente, a gente teve uma informação de um mega vazamento, um suposto novo mega vazamento de dados na internet que pode ter exposto, sabe quantas pessoas, Vinícius Moura? Mais de 100 milhões de contas de celular só no mês de fevereiro. E tem gente importante aí, hein? Exato. E aí o que a gente faz? Falou em celular, falou em tecnologia, tomada, vazamento de dados, qualquer outra coisa nesse sentido, dados, 3G, 5G, 4G, a gente chama quem, Paula Carvalho? Carlos, Arinhos. Meu querido Carlos Aros, seja bem-vindo novamente aqui ao Morning Show, querido. Conta pra gente todos os detalhes dessa história. Bom dia, gente. Bom dia pra todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa história foi divulgada ontem à tarde, com exclusividade pelo nosso parceiro Carlos Sambrana, no Neofeed. Ele teve acesso em primeira mão aos dados desse vazamento, os dados que foram colhidos pela PSAFE, que é uma empresa de cibersegurança. A PSAFE tem uma unidade lá que faz monitoramento, faz pesquisas e tal, que é o Defender Lab, e identificou mais esse vazamento. Então, só recuperando, por que mais esse? Porque a gente teve há poucas semanas atrás um outro vazamento, mais 220 milhões de CPFs. Aí tinha dados, documentos de carro, tinha CNPJ, enfim, era um pacotão enorme e que está agora sob investigação da Polícia Federal, aos cuidados da Polícia Federal, para descobrir exatamente a origem deste primeiro vazamento. E aí, nem bem começou a investigação sobre esse primeiro vazamento, as autoridades já vão ter que trabalhar para identificar a origem deste segundo vazamento. De acordo com a PSAFE, o cybercriminoso que teve acesso a esses dados está comercializando essas informações na Dark Web. É a internet profunda ali, um espaço dentro da internet que a gente não consegue acessar pelos nossos navegadores convencionais e que é utilizado pelos criminosos para um sem número de atividades. Daí que a PSAFE conseguiu fazer essa identificação, descobriu que algumas dessas informações têm sido vendidas, Paulo, por $1. Nossa. E aí, quando o pacote aumenta, ele faz uma promoção e diminui o valor dessas informações para vender na Deep Web. É muito preocupante, por quê? Porque, segundo o criminoso, e a gente não pode levar essa informação a ferro e fogo, e a própria PSAFE faz essa ressalva no comunicado, por quê? Porque ainda precisa de investigação. Esses dados teriam vindo de 2 operadoras de telefonia. E aí, entre as informações que foram capturadas nessa invasão ou nesse vazamento, a gente não sabe exatamente como é que aconteceu essa história, estão informações das contas, não é, desses assinantes dessas operadoras. E aí, entre as figuras, a reportagem mostra que tem, por exemplo, os dados do presidente Jair Bolsonaro e de algumas outras figuras da Fátima Bernardes, William Bonner, enfim, um monte de gente nesse pacote. Pode ser que talvez as nossas informações estejam lá. Sim. A gente não consegue dizer. Nossa. O que é importante a gente perceber agora? Não caia na cilada de entrar em sites que prometem para você a confirmação de que as suas informações estão nesses vazamentos. Por quê? Porque você pode estar entregando de mão beijada para um outro criminoso informações sensíveis. Porque eles usam o pretexto da informação, então da confirmação. O cara vai pedir para você acessar um site e colocar o teu CPF para saber se o seu CPF está naquela base de dados. Nossa, aí vamos combinar, se o seu CPF não estava lá, você acabou de entregar de mão beijada, sabe Deus para quem essa informação. Então a gente não vai atrás disso agora. Mas eu conversei com o Luiz Augusto Durso, advogado especializado em direito digital, e o Luiz dá uma rápida explicação para a gente de que cuidado a gente tem que tomar. Vamos ouvir. Aqueles que tiveram seus dados pessoais vazados ou seu celular presente neste novo vazamento devem ter atenção redobrada com ligações, solicitações de códigos e eventuais cobranças que sejam estranhas. Além disso, deve-se sempre denunciar aos órgãos competentes, como o PROCON, o Ministério Público e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que eles ajam e, de fato, punam os responsáveis por esses vazamentos. Paulo, essa notificação é muito importante. Por quê? Porque suponhamos que a gente não tem como saber, né, se nossos dados estão lá.
mas a gente identificou depois. Vamos supor que daqui a algumas semanas você encontrou uma movimentação estranha, um empréstimo feito no seu nome que você não reconhece, um cartão de crédito que foi solicitado no seu nome que você não reconhece, ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Você primeiro faz a notificação para as autoridades, dizendo que, pessoal, não reconheço isso aqui, essas informações eu não forneci, registra tudo isso, para que eles possam dar conta disso junto à instituição que eventualmente também está sendo lesada junto de você e que o encaminhamento seja tomado, porque senão você desavisadamente vai pagar por algo que você não fez. Esse é o grande risco dessas informações estarem correndo soltas por aí, tanto no primeiro vazamento, como neste, como em qualquer outro vazamento de dados sobre os quais a gente não tem controle para saber se as informações estão lá ou não. Que loucura, hein, gente? Um certo desespero, né? Que porque loucura, Aros. como que a gente vai monitorar tudo isso, né? É difícil. E o que a pessoa faz, Aros, nesse sentido, quando você fala, por exemplo, desse segundo site? Como é que a pessoa vai saber que isso... O que aconteceu, eu estou dando esse alerta pelo seguinte motivo. Na semana passada ou retrasada, quando surgiu essa história do primeiro vazamento, criaram um site, um programador, um desenvolvedor criou um site, eu não vou dar a URL dele aqui, mas um site foi criado para que as pessoas entrassem e colocassem o CPF para confirmar se o CPF estava junto das informações vazadas naquele primeiro pacote lá, aquele primeiro vazamento. Descobriu-se depois de um tempo, isso já foi até para a justiça, etc., que aquele site não oferecia nenhum tipo de proteção. Então o que acontecia? Você estava lá digitando o seu CPF, fazendo um cadastro, vamos traduzir, né, de uma maneira simples, você foi lá e preencheu aquele formulário para confirmação. Confirmação de quê, cara pálida? Você não sabe se está lá, e você vai e dá o seu CPF, as suas informações de graça. É a mesma lógica, eu faço sempre esse alerta. A gente fica muito tentado quando entra em sites na internet ou aplicativos e diz assim, faça o seu cadastro para receber 15% de desconto. Pode ser, de fato, 15% de desconto e maravilhoso, você vai ter os 15% de desconto. Mas pode ser que essas informações estejam indo para alguém com uma intenção muito, muito ruim. E você está entregando de mão beijada esses dados. A gente tem que se tornar um pouco mais defensivo em relação a isso e olhar 2, 3 vezes antes de preencher esses cadastros. Porque no meio de coisas reais, promoções verdadeiras, tem muita roubada e a gente acaba caindo. Joel, alguma observação aí sobre esse caso? Eu, sinceramente, já acho que o CPF de todos nós já está exposto. Acho que é ilusório achar que... A gente coloca CPF em tudo. Exatamente. Você coloca CPF para pedir hot dog pelo aplicativo. O seu CPF está circulando por aí. Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que já está e saber como é que você lida com isso. Ô, Joel. E não só o CPF, muitas outras informações. Eu acredito até que nosso histórico de pesquisa no Google deve estar também disponível a quem quiser, porque todas as empresas têm acesso, isso é negociado, a regulamentação disso é muito difícil, o governo vaza dado toda hora também. Outro dia, no fim do ano, vazou, era dado de mais de 200 milhões de brasileiros do Ministério da Saúde, porque incluía até brasileiros que já tinham morrido, mas vazou os dados. Depois, dado de 16 milhões de pessoas que tinham pego o Covid. A segurança de dados nesse país é muito baixa. Eu acho que dá para pressupor que o seu já vazou também. Joel, esse é um pressuposto que a gente pode seguir, mas a gente não pode assumir, a partir dele, que essas informações que a gente entrega na hora que vai comprar o hot dog, elas estão desprotegidas. As empresas, elas têm responsabilidade sobre essas informações que elas coletam. Então, se a gente preencheu com o nosso CPF lá na hora da compra do remédio ou na hora de comprar o hot dog, a gente assinou um acordo com aquela empresa de que ela está protegendo essa informação. Se ela, por qualquer razão, deixou que isso escapasse, ela está infringindo em crime também. Ela está cometendo um crime ali e está expondo os dados que você entregou para ela sob um acordo de confiança, né? E ela tem de explicar qual é a finalidade dessa coleta de dados. Então, qualquer que seja a razão, ela tem que explicar e você, usuário, tem que concordar. O que a gente está falando aqui, nesse caso, não é única e exclusivamente do CPF. É de um amontoado de informações que tem, entre elas, o CPF, nome completo, data de nascimento, o endereço dessas pessoas. Potencialmente, a gente não sabe se os cadastros ali estavam vinculados à questão de pagamento. Pode ter número de conta, número de cartão em que eventualmente havia débito para pagamento. Ou seja, a gente está falando de muito mais do que o CPF. Teoricamente, sim, é uma informação que você consegue acessar, porque está lá, vestibular, tem lá o teu RG quando você quando sai a lista de aprovados. A gente tem uma série de informações que a gente entrega e que, soltas, elas não querem dizer muita coisa. A preocupação em vazamentos como esse
é porque a informação não é só o CPF. Eu passo a ter o nome do pai, da mãe, endereço, data de nascimento, no outro vazamento, o número do título de eleitor. Vamos pensar rapidamente que tipo de coisas a gente pode fazer com todas essas informações. A gente pode comprar um imóvel, a gente pode transferir, não sei. Há uma série de coisas que a gente pode fazer dentro do nosso universo real que usam essas informações. Então, por isso, o alerta a respeito desse vazamento. Eu concordo sobre o CPF, mas esse vazamento e outros, o do Ministério da Saúde inclusive, eles vão além, não é, de uma situação limite em que a gente vive aí no dia a dia. Ou seja, um certo estamos desespero, ferrados, né? Um Diga-se certo de passagem, desespero. estamos numa situação... Um pouco de insegurança. Só uma linha rápida, essa semana eu falei sobre o Clubhouse aqui, eu quero dizer que Mark Zuckerberg é um cara muito rápido. Já fez o concorrente, O né? Facebook já está trabalhando em uma cópia, o New York Times ontem trouxe os detalhes disso, eles estão trabalhando numa cópia. Então, logo, logo, assim como o Instagram copiou o TikTok com o Reels e copiou o Snapchat com os Stories, logo, logo vai surgir alguma coisa do Facebook copiando o Clubhouse. Nesse mundo nada se cria. O Chacrinha já dizia isso. Muito bem. Carlos Aros aqui com a gente no Morning Show. Até mais, obrigado, gente. viu, querido? Obrigado mesmo pelo seu trabalho aí, sempre informando a gente no que se refere à tecnologia.